Olá, queridos! Que tal uma história para a hora de dormir? Hoje, a história que eu vou ler para você se baseia no livro de Filemon e também no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Depois de seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, o apóstolo Paulo passou muitos anos viajando para levar às pessoas a boa nova da morte e da ressurreição de Cristo. Foi por fazer isso que muitas vezes ele foi preso. Afinal, alguns judeus não gostaram de ver a sua fé contestada. Enquanto esteve na prisão em Roma, Paulo escreveu cartas para inspirar as pessoas que acreditaram em Jesus e se tornaram cristãs. Mas nem todas as suas cartas foram escritas para grupos, para igrejas. Uma delas foi dirigida a Filemon, um homem que vivia em Colossos, na atual Turquia. Paulo escreveu-lhe sobre Onésimo, que era escravo de Filemon e havia fugido para Roma, cidade onde conheceu o missionário. Ouvir os ensinamentos de Paulo sobre Jesus mudou tanto a vida de Onésimo que ele se arrependeu de ter fugido. Decidiu crer e por isso achou que devia retornar para o seu senhor. Paulo pediu a Filemon que recebesse Onésimo de volta e o perdoasse. De acordo com as leis romanas daquele tempo, os escravos fugidos podiam ser mortos. Paulo lembrou Filemon de que Onésimo agora era mais do que um escravo, era um irmão em Cristo. Como viver quando os outros nos ferem? A primeira carta de Pedro foi para os cristãos que viviam na região que hoje conhecemos por Turquia. Foi escrita numa época em que o imperador romano havia começado a perseguir os cristãos e maus tempos se aproximavam. Como os cristãos se recusavam a cultuar o imperador, eram postos nas prisões e mortos. Para eles, Jesus era o seu rei, o único que deveriam adorar. Muitos fiéis se encontravam secretamente e a carta de Pedro queria fortalecê-los para os dias vindouros. Ela os lembrava de que Jesus sabia o que era sofrer nas mãos dos poderosos. Pedro escreveu: respeitem a todos, amem os irmãos, obedeçam e amem a Deus e honrem as pessoas que os governam. Pedro reforçou que é melhor ser jogado na prisão por fazer algo certo do que por ter agido mal. Ele também os incentivou a viver como Deus queria, amando uns aos outros e se preparando para agir. Falou que era importante pensar em quem somos interiormente e que não devemos nos preocupar com a aparência. A verdadeira beleza nada tem a ver com roupas, maquiagem ou joias. A beleza que realmente agrada a Deus, disse Pedro, é a que brilha no interior dos que são bons e gentis. Pedro lhes recomendou que estivessem prontos a dar uma resposta aos que perguntassem por que viviam cheios de esperança quando tudo parecia tão desanimador. No entanto, quando vocês lhes disserem em que acreditam, não falem como se soubessem mais do que eles. Tenham cuidado e respeito. Por fim, Pedro transmitiu uma promessa que viria a confortar também os cristãos que sofreriam no futuro. Quando sofrerem, disse, lembrem-se de que Deus os fortalecerá e protegerá. Como liderar uma igreja? Timóteo foi o principal ajudante de Paulo por muitos anos. Paulo lhe pedira para participar de seu grupo de missionários e
e Timóteo passou a viajar com ele de cidade em cidade. Algumas vezes, Paulo enviou Timóteo sozinho para incentivar grupos de fiéis. Enquanto Paulo esteve na prisão, em Roma, Timóteo foi seu braço direito na missão de ensinar sobre Jesus. Então, por carta, Paulo enviava saudações a Timóteo e também conselhos sobre como lidar com problemas que os fiéis vinham enfrentando. Paulo informou de que, com a ajuda de Deus, poderia resolver qualquer situação. Ele o incentivou e advertiu para que tomasse cuidado com os ensinamentos errados que se espalhavam na igreja de Éfeso. Paulo queria que Timóteo ajudasse as pessoas a entender a diferença entre bons e maus ensinamentos. Diga-lhes que não deem atenção a falsas histórias ou a listas de ancestrais que só provocam discussões. Ninguém é melhor do que os outros por pertencer a determinada família. Quem salva as pessoas é Jesus, por meio da fé. Paulo aconselhou Timóteo sobre como escolher os dirigentes e pregadores que iriam auxiliá-lo. Deviam ser pessoas confiáveis em quaisquer circunstâncias. Uma boa maneira de descobrir se seriam dirigentes adequados era observar como viviam. Suas casas eram lugares de paz? Deviam dinheiro? Paulo sabia que haveria alguns na igreja que ficariam contrariados por Timóteo lhes dizer o que deveriam fazer, uma vez que ele era mais jovem que a maioria deles. Não deixe que ninguém o menospreze por ser tão moço, disse. Em vez disso, seja um exemplo de tudo o que disser, pensar e fizer, para que aprendam com você. Também lembrou-lhe de orar bastante e incentivou seus leitores, sobretudo os encarregados das igrejas, a orarem por todos, para que pudessem viver de forma tranquila e pacífica. Se os irmãos ouvissem Timóteo, aprenderiam muito sobre como lidar com os problemas da vida cristã cotidiana. Paulo disse a Timóteo para ensinar as pessoas a pensar por elas mesmas e conferir tudo o que ouvissem sobre as Escrituras. Nem sempre é fácil ficar do lado da verdade. Não se trata apenas de não contar mentiras, mas de sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Paulo lembrou a Timóteo que essa é uma atitude fundamental quando se ensina às pessoas sobre Deus. Ele prosseguiu falando sobre o que é mais importante na vida. Lembrem-se de que, se forem felizes, vocês já são ricos. Afinal, chegamos a esse mundo sem trazer nada e nada levaremos quando partirmos. Precisamos apenas de dinheiro suficiente para comprar comida e roupas. Paulo afirmou que gente que gosta demais de dinheiro pode criar todo tipo de problemas. Alguns, muito ambiciosos, não estavam vivendo do jeito que Jesus queria. Em vez de correr atrás de dinheiro e poder, vão atrás do que é certo. Tentem aumentar sua fé, seu amor, sua dedicação e gentileza. Isso é ficar do lado da verdade. Tito foi outra pessoa que ajudou Paulo em suas viagens. Ele era grego e um bom professor. Paulo lhe pediu que cuidasse da igreja na ilha grega de Creta. A missão não foi fácil. O povo de Creta tinha problemas semelhantes aos que Timóteo enfrentou na igreja de Éfeso. Estavam rodeados de falsos ensinamentos e discussões sem sentido. Tito foi enviado a fim de ajudá-los a escolher alguns dirigentes para a igreja. Paulo o advertiu contra os falsos pregadores e as pessoas que usavam essa atividade para ganhar dinheiro.
Estão falando coisas sem sentido e precisam ser impedidos, disse. Incomodam famílias inteiras com seus ensinamentos errados, apenas para ficarem ricos. Dizem que conhecem a Deus, mas pelo modo como agem, é evidente que não é verdade. Paulo disse que a disciplina e o respeito são sinais que mostram se uma pessoa é ou não um verdadeiro seguidor de Jesus. Palavras apenas não bastam. Precisam ser respaldadas por ações que ajudem a fé a crescer. Os cristãos devem ter fé, devem amar uns aos outros, disse Paulo, além de ter paciência e controlar seus sentimentos. Não devem ser fofoqueiros, mas trabalhadores empenhados e sensatos. Paulo avisou Tito para que não deixasse que os cretenses, que eram os moradores de Creta, fossem seduzidos pela ideia de que uma pessoa pode ser melhor do que as outras, apenas por pertencer a determinada família, como tinha acontecido com os cristãos de Éfeso. Paulo lembrou-lhe de que é Jesus quem nos salva e não são as nossas boas ações ou nossos pensamentos. A misericórdia de Deus foi mostrada em Jesus e é uma dádiva do seu amor. Tudo o que Paulo falou e ensinou se aplica hoje também. Há muitas pessoas que são exatamente como aquelas pessoas cheias de dificuldades, acreditando em bobagens. E Paulo nos ensina a olhar para a palavra de Deus, a confiar só em Jesus, a não tentar fazer coisas para conseguir ser salvo. Não, Jesus fez tudo o que nós precisamos, fez tudo por nós. Nós precisamos crer e entregar a vida a Ele. E precisamos obedecer o Senhor de todo o coração. Durma com Deus, criança. Seja bom e gentil. Viva para Jesus. Viva do jeito de Deus. Entregue a Ele a sua vida. Ele vai cuidar sempre de você. Deus abençoe você.